Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias em Provérbios, Provérbios de capítulo 4. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20. Provérbios 4, a partir do versículo 20. Leiamos a palavra do Senhor. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos seus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Pai querido e Pai amado, continua falando conosco nesta noite. Fala aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para a sua casa. Que possamos diminuir e o Senhor crescer aqui neste lugar, porque toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor. Abra o nosso coração e entendimento para entender tudo aquilo que o Senhor tem para a gente neste lugar, ó Pai. Sê conosco, essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Podeis sentar. Estamos felizes com essa oportunidade que nos foi dada de poder ministrar a palavra do Senhor. Sabemos da grande importância desse momento. Então, fique ligado, irmãos, para que os irmãos possam entender aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. E quando o Senhor fala alguma coisa, Ele começa a trabalhar aqui na frente primeiro, para depois impactar aí atrás. Então, fique atento para aquilo que o Senhor tem para a igreja nessa noite, tem para todos nós. Inicialmente, eu gostaria de lembrar que provérbios são ditos, são ditados, são máximas da lei, são oráculos. Esses são os provérbios. A grande parte da sabedoria dos antigos, ela era ensinada através de provérbios, porque provérbios possuem uma clareza muito grande, uma facilidade de memorização, uma facilidade de transmissão de geração em geração. Mas não se iluda, não se engane, porque nem todos os provérbios são inspirados por Deus. Existem provérbios que foram criados para confundir a mente humana, para deturpar tudo aquilo que entendemos de Deus. Diferente do livro de Provérbios, onde nós vemos aqui o quê? Uma coleção de sabedoria, escrita por sábios como Salomão, entre outros, sobre tudo o que eles viam, vivenciavam em Israel. É uma constatação da realidade. Quando a gente lê provérbios, a gente não está lendo promessas, profecias, não, irmãos. São sabedorias dos sábios, são conselhos. E isso que a gente tem que entender. Quer ser bem-sucedido, de acordo com a palavra de Deus? Estude provérbios. Tem 31 capítulos, você consegue ler um capítulozinho pelo menos por dia, estudar esse capítulozinho por dia, vai te engrandecer fortemente segundo a palavra de Deus. E então, voltando aqui para o texto que nós lemos, vamos entender o que Salomão quis dizer aqui com estes versículos. O que Deus tem para a gente nessa noite. E aí o versículo 20, fique com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. O versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Nós já vemos aqui que trata-se de instruções paternas, onde o pai está falando ali para o filho, olha, atenta para as palavras que eu vou falar, fica com seu ouvido diligente, tenha compreensão. E o nosso Pai Celeste está falando para mim e para você aqui nesta noite, para que eu e você possamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que Ele tem para falar nessa noite, sabe? É aquela audição ativa, não a audição passiva. A audição passiva, eu ouço por aqui e saio por aqui, não absorvo nada.
mas é a audição ativa, onde todos os meus sentidos ficam atentos, ficam alertas, para conseguir compreender o que Deus tem para falar, conseguir compreender a palavra de Deus. E aí no versículo 21 ele vai dizer: não a deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. O Pai, ele ainda vai mais profundo. Ele vai dizer assim, essas palavras têm que estar constantemente diante dos seus olhos e têm que estar guardadas no seu coração. Isso acontece comigo, com você. Essa determinação é para mim e para você. A palavra de Deus, ela tem que estar constantemente diante dos nossos olhos. A palavra de Deus, ela tem que fazer parte de toda a nossa vida, de todo o nosso ser. A palavra de Deus, ela tem que confrontar as nossas decisões. Quando fala diante dos olhos, é isso, Você toma uma direção que você não vê o princípio de Deus ali, você não vê a palavra de Deus ali, sai fora, está errado. Não se iluda e não se engane, achando, mas eu vou ver em algum momento. Não se iluda e não se engane. Tome aquela direção em que você consiga ver, a palavra de Deus diante dos olhos. Eu tenho que enxergar que há algum propósito de Deus nessa direção e neste lugar. E Salomão ainda vai dizer, guarda no seu coração. Guarda, meu querido, a palavra de Deus no seu coração como o bem mais precioso. Não desperdice essa palavra. Ela tem que estar com você constantemente. Sempre estar com você em todos os momentos, em todas as direções, em tudo que você for fazer, em tudo que você pensar em fazer, tenha como primazia a palavra de Deus. E ainda Salomão, no versículo 22, vai dizer, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Salomão está dizendo o seguinte, olha, quando você guarda a palavra de Deus diante dos seus olhos, guarda no seu coração, você encontra alimento e você encontra remédio. O alimento é o que vai nutrir e manter a sua vida. Esse é o alimento. Vai nutrir e manter a sua vida. E o remédio, ela vai acabar com todas as chagas do seu corpo. Somente a palavra de Deus tem o poder de te sustentar de pé. Somente a palavra de Deus tem o poder de te dar vida. E somente através da palavra de Deus pode curar as doenças desse mundo enfermo, pode curar as corrupções da carne, pode curar as suas tristezas mais profundas. Ela tem esse poder para curar. Ela tem poder para curar as suas angústias. Ela tem o poder para tratar a sua alma. Então, quer ter uma vida de verdade e ser saudável? Se alimente dessa palavra. Deixe ela diante dos seus olhos e guarde no coração. E aí o versículo 23, que é o versículo-chave da nossa mensagem, Salomão vai dizer sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando nos foi dada essa oportunidade, eu fiquei pedindo ao Senhor o que Ele queria trazer para a igreja, para mim. Então ele falava muito a respeito desse versículo. Vamos entender, aprofundar um pouquinho nesse versículo. O que significa guardar, irmãos? Quando a gente vai olhar esse versículo lá no original, guardar é preservar, cuidar, é vigiar. E ainda tem uma expressão que eu achei bem interessante, é colocar um militar armado mesmo ali como proteção, sabe? Guardar de fato. E o que vem a ser coração nessa palavra aqui que nós lemos? Não é o nosso órgão que tem por função bombear o sangue, não. Aqui vai dizer do homem interior. Vai falar que é a sede dos nossos sentimentos, do nosso intelecto, da nossa vontade. E aí, quando eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, o Senhor fortemente tocou no meu coração, dizendo, é tanto para você quanto para a minha igreja. Precisa guardar, proteger os sentimentos e os pensamentos. A minha igreja precisa blindar os pensamentos. A minha igreja tem necessidade de blindar os pensamentos e os sentimentos. Porque o maior campo de batalha do cristão, está aqui. Então o Senhor falava profundamente comigo isso. Então eu vou aprofundar
como o coração sendo a sede dos sentimentos, dos pensamentos. Muitos acham que emoções, sentimentos são palavras sinônimas, mas não são, irmãos. E aí eu fui estudando, pesquisando alguns neurocientistas, então grande parte dos neurocientistas vão dizer que a emoção é a forma como o meu corpo reage aos estímulos que eu recebo. Já o sentimento é a forma com que eu vou interpretar essa emoção, de acordo com as minhas experiências, de acordo com as minhas memórias, e a partir desse sentimento está me gerando ali o pensamento, e mediante esse pensamento gera o meu comportamento. Vamos entender isso melhor? Vamos usar um exemplo? Dá um exemplo. Alguém vira para você e fala assim: você não vai conseguir, você não é capaz. Não adianta que isso daí você não vai conseguir, você não é capaz. E aí você recebeu esse estímulo, você recebeu essa palavra. Aí vai gerar, o seu corpo vai gerar uma emoção ali naquele momento, que pode ser a de tristeza, né? Porque é uma palavra ruim. E aí nesse momento, o seu sentimento começa ali a trabalhar, vai acessar as suas experiências, acessar lá as suas memórias, e vai começar a analisar ali para gerar um pensamento. E aí eu posso ter algumas interpretações. A interpretação número 1. Eu posso olhar lá para a minha memória, eu e você podemos olhar lá para as nossas memórias, experiências, e começar a analisar assim, de acordo com as nossas condições. De fato, eu não vou conseguir. Eu não tenho preparo para isso. A minha família não é estruturada. A minha família ela não é estruturada. Eu sempre tive problema na minha infância, eu sempre tive tantos problemas, de fato eu não vou conseguir. Então, recebe-se aquela palavra, e aí esse sentimento de tristeza pode gerar uma tristeza mais profunda ainda. E aí que está o perigo. Quando gera aquela tristeza mais profunda, com um grau de profundidade tão grande, pode ser gerado o quê? Uma depressão. E aí a pessoa começa a ficar o quê? Doente da mente. Doença da mente. Essa foi a interpretação número 1. Mas existe a interpretação número 2. A pessoa recebe esse estímulo, recebe essa palavra, e aí ela vai consultar lá as experiências dela, vai consultar a memória dela. E ali naquele momento ela vai pensar: peraí, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Ela não sabe o Deus que me salvou, que me libertou, que me transformou. Ela não sabe tudo que Deus já fez por mim para que eu pudesse chegar até aqui. Não, essa pessoa não tem ideia do que está falando. Realmente eu venho de uma família improvável, mas Deus já fez grandes milagres na minha vida. Então essa pessoa não sabe o que está falando, sabe por quê? Aí vai consultar lá o que viu na palavra de Deus. Eu bem sei quais os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Então a pessoa analisa assim, aí essa pessoa não sabe o que está falando. Eu não aceito essa palavra, ela não sabe o que está falando. Só que esse sentimento de tristeza, essa emoção, a tristeza que foi gerada no início, vai servir de quê? Toda vez que essa pessoa vir falar uma palavra, ela vai vigiar mais. Espera aí, eu tenho que vigiar com essa pessoa. Essa palavra dessa pessoa aí não é boa para mim, não. Eu sempre vou ter que vigiar com essa pessoa. É um alerta. Por isso que as emoções são importantes. Raiva, medo, tristeza, alegria são importantes, são necessárias para o nosso amadurecimento, crescimento e entendimento das circunstâncias. Então, se os irmãos conseguiram perceber que é possível ter mais de uma interpretação dos estímulos que nós recebemos, consegue compreender isso? E Deus está falando para mim e para você nessa noite: escolha, faça a interpretação de acordo com a palavra dele. Faça a interpretação de acordo com tudo aquilo que ele já fez na sua vida. Não se esqueça de tudo que ele já fez por você. Não aceite lixo, palavras de derrotas, diagnósticos negativos. Não aceite isso, não. Sabe, tem gente que tem os pensamentos, tem a mente como se fosse uma lixeira.
aceita toda a imundície, aceita todo o lixo ali naquela mente. Meu querido, não faça isso, você é servo de Deus. O seu pai é só o criador do mundo e que pode todas as coisas. Lembre-se sempre disso. Proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos, proteja os seus sentimentos. Vamos lembrar de uma história aqui. Lembra-se de Ana? Ana, esposa de Elcana, e que tinha outra mulher que se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Mas Elcana gostava mais de Ana. Mas o que Penina fazia? Irritava Ana. Irritava Ana, sempre irritando Ana. A Bíblia vai dizer que Ana não sentia vontade de comer. Ana se sentia angustiada. E o que Ana fez? Ana fez igual a Sara? Olha, Abraão, expulsa aí Agar e Ismael, porque eu não estou aguentando essas afrontações mais não. Não. Ana teve a melhor reação. Ana, ela foi orar. Ela foi se entregar diante de Deus. Ela foi entregar todos os seus problemas, as suas angústias para aquele que pode resolver. Cuidado com quem você está pedindo conselho. Cuidado. O que pode resolver, aquele que é o único que pode resolver. Tanto é que o sacerdote Eli olhou assim, essa está embriagada, mas não. Ana sabia com quem ela estava pedindo, para quem ela estava clamando, e o nosso Deus concedeu a bênção. Ela concebeu Samuel, mas entenda, concebeu Samuel no momento certo, na hora certa. Está demorando, Senhor, olha, eu estou muito angustiado, estou muito aflito. Existe um momento certo e uma hora certa para Deus decretar a vitória na sua vida. Aguarde, persevere, lute, não aceite as afrontas, blinde os seus sentimentos, blinde os seus pensamentos. E é interessante que lá em Provérbios vai dizer o seguinte, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor do coração, o espírito se abate. E ainda tem um outro provérbio que eu gosto muito, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Alegre o seu coração, meu querido. Entenda que quem te prometeu é fiel para cumprir. Não receba os lixos na sua mente, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Faz um bloqueio. Tenha a interpretação segundo tudo aquilo que Deus te prometeu, segundo a sua palavra. Mas e aí? Por que nós devemos guardar o nosso coração, guardar os nossos sentimentos, guardar os nossos pensamentos? Simples assim. Porque deles procedem a sua vida. Dos sentimentos, das emoções vão demonstrar o que você é. Porque vai gerar o seu comportamento. Ninguém consegue se esconder. Ninguém consegue se esconder. A Bíblia vai dizer que a boca fala que o coração está cheio. Então ninguém consegue esconder o que está maquinando aqui dentro. Ninguém consegue esconder. Disfarça para um, disfarça para outro, mas em algum momento vai falar alguma coisa, vai se comportar diferente. Então blinda, guarda, porque a sua vida depende dele. E é interessante que do versículo 24 ao 27, nós vamos ver aqui que Salomão vai nos ensinar ainda como guardar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ele vai dizer o seguinte, olha, no versículo 24, guarda os seus lábios. Deve guardar os seus lábios. No versículo 25, guarda os seus olhos. Vamos lembrar, Davi concebeu o pecado aonde? Começou aonde? Pelos olhos. E aí o versículo 26 vai falar, guarda os teus pés. E o versículo 27, mantenha a sua direção, mantenha o foco de acordo com a palavra de Deus. Não troque a palavra de Deus, busque a santidade. E para concluir, irmãos, quer ter paz no coração? Quer ter paz nos sentimentos, quer trazer calmaria para toda essa tempestade que você está vivendo, que você está passando, para todas essas inquietações, para todas as palavras malditas que te dizem, faça como o apóstolo Paulo determina, como ele ordenou. Nós vamos ver lá em Filipenses, Paulo estava preso em Roma, meu querido. Ele estava preso em Roma. E o que ele vai dizer?
Não vos inquietais por coisa alguma. Alguém que estava preso, estava dizendo: não seja ansioso. Guarda seu coração, guarda sua mente aí, tá? Coloque todas as suas petições conhecidas diante de Deus. Ele vai dizer para mim e para você: ore. Ore. Então lembra de Ana? Ore. Não tome as suas próprias conclusões e as suas decisões. Ore, é isso que Paulo vai dizer. E aí sabe por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar os seus sentimentos, vai guardar os seus pensamentos. E Paulo ainda vai dizer, olha só, medita, pensa em tudo que é bom, no tudo que é justo, no tudo que é agradável, nisso você deve meditar. E aí a pessoa tem a angústia, tem um problema e fica só recebendo lixo. Aí vai lá e começa a ver um monte de série que não edifica, um monte de porcaria, um monte de lixo, começa a conversar um monte de besteira e só vê coisa ruim. O que está edificando? Não é isso que Paulo está dizendo. Veja o que é justo, agradável. E aí em Salmo vai dizer, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quer ter liberta a sua mente, os seus sentimentos blindados? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quando eu medito na lei do Senhor, eu começo a me encher da palavra de Deus. E quando eu me encho da palavra, eu me encho de Jesus, porque Jesus é o verbo. Então se encha, medite na palavra de Deus, de dia e de noite, tenha sua mente blindada. E por último, Paulo vai dizer assim, ó, pratique o que você aprendeu. Pratique conforme você aprendeu. Então, que o seu comportamento seja de acordo com a palavra de Deus. É assim que deve ser o meu e o seu comportamento. Alguém deve olhar as nossas atitudes, as nossas ações e reações e dizer, é diferente mesmo. Essa é diferente, esse é diferente mesmo. Porque se fosse eu, mas olha isso. Olha que paz no coração, olha que paz no sentimento, olha que paz nos pensamentos. É isso que o mundo espera de mim, de você. Espera que sejamos luz, espera que sejamos diferentes e devemos ser diferentes. E um versículo bem bonito também, que está em Provérbios, ó. Assim como a água reflete o coração, reflete quem nós somos. Então, tudo que passa aqui nos pensamentos, sentimentos, vai refletir você, vai refletir quem nós de fato somos. Então, meu amado irmão, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos, guarde os seus sentimentos, porque deles procede a saída da vida. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.